A minha percepção é que esse acaba sendo um dos grandes desafios de quem nunca esteve numa posição de liderança, no qual ele é responsável por outras pessoas e que acaba tendo bastante dificuldade nesse momento, né? Por quê? A comunicação, e isso é um pouco da minha percepção, ela é uma peça fundamental do líder, uma vez que a responsabilidade dele passa a ser pessoas e você conseguir se comunicar te ajuda a fazer um bom trabalho, que no final das contas é se preocupar e cuidar dessas pessoas. Então. E, além disso, o líder ele tem a capacidade, né, de passar qual que é a visão dele, quais que são os seus ideais, o objetivo que ele espera daquela equipe, daquele time, e saber se comunicar bem é uma ferramenta que te ajuda a fazer isso direito. E para muitas outras coisas, como dar feedbacks, fazer uma gestão de conflitos, onde você precisa de muito diálogo, de muita conversa. E nem todo mundo consegue ou tem essa predisposição, essa habilidade de saber se comunicar muito bem. Você é um cara de vendas, naturalmente acaba tendo essa facilidade. Acredito que para você não tenha sido um problema, mas qual que é a tua opinião sobre isso? Cara, na real, para mim, essa tem a diferença entre você se comunicar bem, usar as palavras do jeito certo, e tem gente que só é comunicativo de ser expansivo, de consegue conversar muito, etc. E para mim, a liderança não tem a ver só com ser... Tem o líder que é o líder calmo. Eu já tive amigos líderes que eram muito mais calmos. Eu sempre fui muito expansivo, falava muito e tal, e o cara líder calmo, ótimo líder. Então, para mim, a comunicação tem muito a ver com as palavras e frases que você escolhe quando você vai conversar com as pessoas, sabe? Então, você ter muito cuidado com isso, porque pra mim, a força da palavra, de cada palavra é muito forte. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tava dando um feedback para uma liderada, isso no começo da minha carreira, como líder, quando eu era coordenador ainda, e ela tinha feito algo no CRM que parecia uma fraude, mas não era uma fraude. Ela só tinha esquecido de completar alguns passos no CRM. Mas a gente já pegou uma fraude muito parecida com aquela. Só que eu já conhecia ela, confiava, eu fui conferir e falei, cara, não é fraude. Mas, pô, ela tá vacilando porque era um negócio que a gente batia toda semana, principalmente depois que aconteceu a fraude e ela não tava fazendo certo. Eu chamei ela num papo e eu falei pra ela, cara, aconteceu tal coisa, me explica um pouquinho. Ela explicou, eu falei, de fato, isso aqui não é uma fraude, mas pode parecer muito pra quem não conhece o CRM, pra quem não te conhece, pode parecer uma fraude. Você precisa começar a olhar isso aqui de jeito melhor. Saiu da reunião, 2 horas depois, alguém veio falar comigo do time e falou assim, Vitão, fulana tá chorando muito, depois saiu do feedback. Eu falei, o que aconteceu, cara? Eu falei que, pô, não era uma fraude e tal, fui conversar com ela, ai, Vitão, eu não queria fraudar nada, etc. Aí eu falei, putz, olha, a palavra fraude que eu usei naquele momento fez com que impactasse, ela só me escutou na palavra fraude. Falei, cara, eu tenho que tomar muito, muito cuidado com a minha comunicação. E aí foi quando eu li 2 livros muito importantes na minha vida, Comunicação Não Violenta, que é um método, né, que foi criado, e O Poder da Liderança Positiva. Então, eu comecei a prestar muita atenção nas palavras que eu uso. Então, tem vários exemplos. Por exemplo, se eu falar pro time, se eu quero que o meu time seja muito bom, por exemplo, bata a meta aquele mês. Tem gente que fala, time, esse mês a gente não pode deixar de entregar. Eu tô usando só palavras negativas. Não, deixar de entregar. E eu usava as palavras de, time, esse mês a gente vai bater essa meta. A gente vai extrapolar nosso resultado. Eu usava a comunicação positiva para falar o que eu queria. As pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Porque pra mim, a força de palavras, que pra mim foi um exemplo, eu usei a palavra fraude num contexto que eu tava falando, cara, eu sei que não é. Eu sei que você é boa, tal, e você vai poder ser promovido, etc. Tipo, vai chegar no seu caminho, você tá fazendo a coisa certa. A palavra fraude foi a única coisa que encaixou pra ela, sabe? Então a comunicação é fundamental para um bom líder.